Boa noite, igreja. Boa noite. Aí, agora melhorou, né? Que a graça e a paz de Jesus seja com vocês, amém? Como é que foi o dia de vocês hoje? Foi um dia bom, médio, pequeno? Como é que foi o dia? Bom, né? Maravilha. E que bom que nós estamos na casa do Senhor mais uma vez nessa noite para a gente estudar a palavra de Deus, né? Boa noite aos amigos do canal Voz Ativa também. Que a paz de Jesus seja a vocês também nessa noite. Igreja, ontem nós falamos aqui sobre a questão do Espírito Santo, né, e o conflito. E se a gente for resumir o mundo, tá bom? O que vocês acham? Não tá bom. Cada vez mais coisas caóticas vêm acontecendo. E as pessoas estão buscando paz. Estão buscando segurança, estão buscando uma estabilidade. E o fato interessante é que, quando abordamos o tema de ontem, fechamos os 10 dias de oração, o tempo do fim, o preparo e o Espírito Santo, a gente compreende que a gente precisa de uma palavrinha essencial na nossa vida que começa com a letra P. Qual seria? A pequena palavra paz. É o tema dessa noite. Por que paz? Porque o cenário do mundo não está muito agradável. As pessoas buscam a paz em diversas áreas. Hoje talvez não vou usar uma imagem com vocês, mas dá para a gente bater um papo aqui e conversar a respeito desse assunto. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 8. Deixa aberto aí. Nós vamos ler alguns versos que você já conhece. Nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, se repete essa citação de Jesus, Mateus capítulo 8. Mas quando se fala de paz, o que vem à sua mente? Será que a paz a gente pode encontrar no dinheiro? O que vocês acham? Podemos encontrar a paz numa mesa farta de comida? Será que podemos encontrar a paz num guarda-roupa cheio de roupas novas, assim por diante, sapatos ou sandálias, né? Teve uma jovem dessa igreja que não está mais aqui hoje, ela casou, não vou citar o nome dela, boa parte da igreja conhece, mas ela tem 50 pares de sapatos. Na época eu disse, para que tudo isso? Aí um para cada dia. Falei, um mês tem 30 dias, talvez não dê para usar todos, mas imagina. Agora, imagina aquelas pessoas que colecionam talvez vestidos, blusas, saias. Homem coleciona terno, camisas, gravatas ou vários tipos de sapato. Mas enfim, as pessoas tentam encontrar a paz em alguma coisa. Para outros, a paz pode ser fumar, beber, usar narcóticos ou usar outros tipos de coisa. Para outros, a paz, uma tragada de um cigarro pode trazer a paz para uma pessoa. Enfim, cada um pode buscar seus meios que vai encontrar a paz. Mas será que de fato, aonde podemos encontrar a paz? Porque daqui a pouquinho nós vamos para casa. Aí amanhece o dia, ou um pouco antes de amanhecer o dia, todo mundo vai estar se arrumando para sair para a sua atividade. Aí vai para o trabalho, alguns vão para a escola ou faculdade, ou para alguns outros compromissos, mas segue-se a semana. E as pessoas estão procurando encontrar a paz em algum meio. Mas o que a Bíblia nos fala a respeito disso? Mateus capítulo 8, a partir do verso 23 a 27, você já conhece esse texto aqui? Fala que Jesus acalma a tempestade. E é aqui que entra a questão de hoje, a gente compreender uma coisa. Será que é possível, em meio às tempestades da vida, a gente encontrar a paz? Vamos lá, verso 23 até o verso 27. Mas antes de fazer a leitura, eu quero convidar vocês a inclinar a sua fronte, a gente buscar Jesus e o Espírito Santo para que Ele possa iluminar a mente nossa na compreensão e na prática desses versos da palavra de Deus. Oremos. Bom Deus que está nos céus, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos cuidou de nós ao longo desse dia, nos cuidou no primeiro dia da semana e nos trouxe aqui mais uma vez
para juntos estudarmos a palavra de Deus. Fale a mente e o coração de cada pessoa aqui essa noite. Que o Teu Espírito Santo ilumine e nos ajude a fazer a Tua vontade. Perdoa, restaura e nos dê a Tua paz, a Tua bênção e o Teu perdão. Em nome e por amor de Jesus. A igreja diz? Muito bem, amém. Bom, vamos lá, verso 23. Então, entrando ele no barco, seus discípulos seguiam. Quem que entrou no barco aqui? Ih, rapaz, aqui está fraquinho esse negócio. Vocês vão almoçar hoje? Quem entrou no barco aqui? Jesus. Muito bem, olha o verso 24. Eles sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. E o que Jesus fazia? Dormia. Já pensou, alguém aqui tem um sono pesado? Quem tem um sono pesado aí? Levanta a mão. Não precisa ficar com vergonha não, pode levantar a mão. Quem tem um sono pesado? Quem tem um sono leve? Agora imagina um sono pesado aqui. Jesus dormia tranquilamente, não tinha nenhum problema. A tempestade estava rolando do lado de fora e ele dormia no barco lá. Aí vem o verso 25. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos perecer, vamos morrer. Aí Jesus acorda e perguntou o seguinte: por que vocês são homens tímidos de pequena fé? E ele então, levantando, repreendeu os ventos, o mar, e fez o que? Grande bonança, ou seja, tudo se acalmou. Verso 27. Maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos do mar lhe obedece? Aqui, na verdade, parece que é uma tempestade, né? Que de fato houve ali, e aquele agito do mar, o vento, a mudança do tempo, levou para tentar matar Jesus e os discípulos. Mas na verdade foram os próprios demônios que fizeram tudo aquilo para tentar matar o Filho de Deus. Agora eu pergunto: o conflito começou onde? No céu, depois passou para Adão e Eva na terra. Então esse conflito vem levando a humanidade a ficar ansioso, depressivo e preocupado com as coisas do dia a dia. Por exemplo, a gente se preocupa com não ter que pagar o aluguel, pagar as contas de água, luz, comprar, vender e etc. As coisas do dia a dia dependem do quê? Do dinheiro. Então notem que ali estava Jesus no barco com os discípulos e agora vem aquele grande vento, aquele vendaval, aquele furacão começou a agitar aquele barco. Mas na verdade eram os próprios demônios agitando a natureza para tentar matar Jesus. E Jesus então levanta a mão, repreende tudo e tudo se acalma e fica uma verdadeira bonança, trazendo paz ao coração daqueles homens, e também a própria natureza se acalmou ao entender o dono da natureza, que é o próprio Jesus. Então a gente compreende que quando nós passamos tempestade na vida, que acontece conosco, é natural vir o desespero, é natural vir a ansiedade, vir a preocupação e vir as coisas que vêm nos atingindo, porque nós somos seres humanos. Porque quando Deus criou tudo era o quê? Eis que Deus criara, era tudo muito bom. Gênesis 1, verso 31, era tudo perfeito. Mas o pecado no céu, o pecado na terra. Aí depois Caim mata Abel, que é o seu próprio irmão. Primeiro o sangue derramado na terra. Depois começou a degradação do ser humano, perdendo o tamanho, perdendo o peso. Aí a mulher ganhando a criança com dor de parto, o trabalho passou a ser cansativo, o homem não passou a ter mais aquela paz. Aí em Gênesis capítulo 6, dos versos 8 em diante ali, Deus chama Noé para construir a arca, como chamado de barca, e agora então falou: Noé, durante um tempo, foram 120 anos, você vai construir tudo isso. De fato ele construiu ao comando de Deus. Cada martelada era uma oportunidade para aquela nação daquela época voltasse para Deus. Mas o povo se rebelou contra Deus. Deus também ficou triste de ter criado um ser humano. Gênesis 6, versículo 3. E aí então Deus chamou Noé, ele construiu aquela arca, e depois de 120 anos, quando então veio o último chamado, ninguém atendeu. E quantas pessoas foram salvas? 8 pessoas apenas. Está lá em 1 Pedro 2, versos 7 e 8. E aí, somente 8 pessoas foram salvas. E depois o anjo de Deus fechou a arca,
E aí então começou aquele gotas de águas vindo do céu, brotando água da terra. Depois de uma semana tudo ficou inundado na terra, pereceu todas aquelas pessoas. Elas procuraram a paz em outros meios. Já naquela época já existia violência, já existia muitas coisas mal que existe no nosso mundo hoje. Já existia muita maldade. O pecado era tanto que Deus então destruiu o ser humano. E aí depois de quase um ano de água sobre a terra, aquele dilúvio, aquele monte de água, a água foi baixando, até que Noé soltou uma pomba, ela foi lá, botou um pequeno raminho verde, e então Deus autorizou Noé então a fazer então ali a primeira assada de carne. Não fazer o uso da carne, mas não o uso do sangue. Gênesis capítulo 9, versículo 3 e 4. E ele fez isso, e então depois, através de Noé, a terra foi repovoada novamente. Mas de lá para cá o mundo não teve paz. Sempre teve altos e baixos, guerras, conflitos, tudo por causa de poder e por causa de dinheiro. E foi assim até chegar à unção do rei Saul, que Deus não queria que Saul fosse o rei, como eu comentei ontem no sermão de ontem. Deus queria que Jesus fosse o rei da nação de Israel. Mas a nação de Israel ficou tão invejada dentro das outras nações com reis, que queria ter um rei. Então Deus falou: Samuel, vai lá longe de Saul. E Saul foi ungido, e aí trouxe muitas coisas negativas para o povo de Deus. Então, ao longo da história do Antigo Testamento, Novo Testamento, a gente encontra as pessoas sempre buscando a paz em outros meios, mas não em Deus, que sempre se dava mal. Até hoje é assim. Hoje há pessoas que seguem vários caminhos. Você já viu uma cobra rastejando por perto? Já viu de perto uma cobra? Quando já viu? Pois bem, uma cobra, quando ela rasteja, ela segue vários caminhos até ela ir para o rio abaixo e pegar ali a direção. Já tive algumas infelicidades de ver, algumas vezes a gente ia na roça e etc. Você vê cobras. Às vezes a gente até matava elas, né, obviamente, para não deixar ela escapar. Mas ela segue um caminho. Assim é o ser humano, vai procurando vários caminhos. Quando ele encontra Jesus, aí ele encontra a verdadeira paz. Ele encontra o verdadeiro shalom. A palavra shalom quer dizer paz, mas quando você vai no Oriente Médio, em Israel ou em qualquer outro país como Turquia e outros países afora, Egito, você pode cumprimentar shalom. Shalom não quer dizer somente paz, ela traz outro significado também, além de prosperidade, além de materialidade, muitas coisas a palavra shalom no hebraico ela traz. Mas o fato é que nós precisamos ter a paz que só Cristo pode dar em nossa vida. Não é o homem, não é nada que a gente pensar nesse mundo. Por isso que a gente vive dias de temores, ameaças, tem apavorado pessoas, nações. A paz que reina no mundo não é a paz, é pavor e angústia. Quando a Bíblia diz assim: quando eu vereis falar de paz, o que vai acontecer? Repentina destruição. A gente sabe que líderes mundiais estão tentando derrubar uns, tirar outros, para tentar acalmar o país da liberdade para outras pessoas e assim por diante. Mas é uma falsa paz, porque dentro de uma coisa vai saindo outras coisas também, que vai surgir outras guerras. A paz se tornou uma miragem para a humanidade, cansada de sofrer de angústias, fome e injustiça. Isso é o mundo está vivendo. Grandes escritores e oradores têm propagado a tão sonhada paz pelo mundo, como um idealismo, trazendo essa realidade de outra forma. Um homem chamado Gandhi, que foi um procurador, que foi um propagador da paz, ele foi pregoeiro da doutrina dessa paz pacifista, mas, contudo, ele foi assassinado e levado à morte. Assim como vários homens no meio da paz, como por exemplo Martin Luther King, grande pastor da Igreja Batista do passado, tentou lutar com a paz no mundo, mas foi morto também. Todos os idealistas que tentaram fazer coisas boas para o mundo foram mortos. Agora outros ficam por aí. De todos os anseios da humanidade, de cansado de lutas, creio que o maior anseio seja a paz, porque paz
é uma palavra doce que expressa o seu significado, que traz felicidade. Quando olhamos aqui para a Bíblia, no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 1 e 2, diz que as nações estão procurando paz, mas por causa do orgulho do pecado, não conseguem encontrar a verdadeira paz. A palavra guerra significa antítese da paz, significa luta, discórdia, ódio, revolta, destruição, morte. E a paz, ela traz união, harmonia, perfeita e vida. A paz, ela precisa nascer aonde? Nascer em nosso coração, ou ela vem de Deus que coloca em nós? É Deus colocando em mim e em você. Lembra aquela música? Pode cair o mundo, mas estou em paz. Tem um hino do Inário antigo que ele é mais ou menos assim, ó. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me faz saber que feliz com Jesus ele está. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó sim, certo estou, mesmo em tais provação, em Jesus acharei força e paz. Jesus, meu Senhor, ao morrer sobre a cruz, livrou-me da culpa e do mal, salvou-me Jesus, ó mercê sem igual. Sou feliz e hoje vivo na luz, ainda que eu anseio do meu Salvador, em breve virá buscar, e então lá no céu vou para sempre morar, como remido na luz do Senhor. Precisamos entender que essa paz é só Jesus que pode dar, não é o ser humano. Em Cristo ele é a fonte da paz. Lembra do texto de João 16:33? No mundo passais por que mais? Mas tende o que? Desânimo? Bom ânimo. E aí quando você vai para 1 Pedro, acho que é 1 Pedro capítulo 4, deixa eu olhar aqui para confirmar para você me acompanhar aí. Acho que é 1 Pedro 4. Abre sua Bíblia, gente, 1 Pedro 4, verso 12. 1 Pedro 4, 12. Eu não sei se esse aqui é interessante, mas esse 1 Pedro 4, versículo 12 e 13. Será que é fácil a gente se alegrar diante de uma provação? 1 Pedro 4, verso 12 e verso 13. Olha o que diz aí. Amados, não estranheis o fogo ardente, que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Verso 13. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis e exaltando. E aí? Diante de uma provação, 1 Pedro 4, 12 e 13, a gente vai se alegrar quando perde o emprego, quando a saúde não está boa, quando está sem dinheiro, e aí? Quando não tem as coisas direito, vai se alegrar? Mas a Bíblia diz: sois participantes do sofrimento de Cristo. Jesus falou que, de uma forma ou de outra, aqueles que querem viver para Cristo vão viver de uma forma provável e testável a todo momento. Você conhece alguém que serve a Deus, que vive tranquilo como se nada estivesse acontecendo? Conhece alguém assim? Ou você conhece alguém que serve a Deus, que passa por provas? De uma forma ou de outra, eu e você somos testados e provados. De uma forma ou de outra, seja direta ou indiretamente, nós somos provados. Seja pequena, média ou grande, nós somos provados. Portanto, nós vamos encontrar a paz só em Jesus. O céu é a paz, ali a harmonia, amor, tranquilidade e segurança. Provérbios 4:23 diz que do coração procede o quê? As coisas que saem do dia a dia. Então, nós devemos ver que a paz a gente só vai encontrar só
em Jesus, mais ninguém. Por isso que eu e você devemos cada dia buscar a esse Cristo. E como que eu busco a Cristo para encontrar a paz? De que forma? Quando eu oro, quando eu estudo a Bíblia, quando eu busco o Espírito Santo, o batismo diário, quando eu busco a Deus, eu vou encontrar a paz. Alguém aqui me diga se isso é verdade ou inverdade. Algum momento da vida, quando você esteve ansioso ou preocupado com alguma coisa, e você se ajoelhou e orou, leu a Bíblia, você ficou da mesma forma que você estava antes ou você ficou diferente? Ficou diferente. Porque você encontra na palavra de Deus o que? Calma. Tem uma música do grupo Logos que diz: calma e serena paz. Calma, serena, tranquila é Jesus. Você conhece essa música no grupo de 1978, do bloco da Igreja Batista? Ele diz essa música: calma e serena paz, que só Cristo pode dar. Portanto, nós devemos entender de que o coração do homem é enganoso e precisamos do Espírito de Deus para iluminar nossa mente e nosso coração, para que de fato a gente possa encontrar essa paz somente em Jesus. Vamos para João capítulo 14 agora, por gentileza, do Evangelho de João 14, a terceira citação bíblica dessa noite. João 14, verso 1 e depois o verso 27. João capítulo 14, verso 1 e o verso 27. João, do Evangelho, capítulo 14, verso 1 e depois o verso 27. João 14, versículo 1 diz assim: não se turbe o quê? O vosso coração. Crede em quem? Em Deus. Crede também em mim. Olha o verso 27, do mesmo capítulo de João 14. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou como o dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Mas Deus fala: filho, não se preocupe, eu estou ao seu lado. Ainda que a gente tenha várias mãos contra nós, e nós estejamos sozinhos, Jesus, Deus Pai, o Espírito Santo e os anjos de Deus estarão ao meu e ao seu lado. A gente não tem que se desesperar, mas é natural o ser humano se desesperar, porque somos pecadores. Aí que a nossa fé deve ser fortalecida em Deus. Nossos primeiros pais gozavam daquela paz, viviam felizes, mas até que veio todo o mal e tirou a paz dele. Mas o ódio tomou conta do coração do ser humano na terra, mas Deus trouxe a paz. Nessa angústia desesperada, o homem procura um meio para alcançar a tão sonhada paz. Agora, lembre de Mateus 11, 28, que Jesus falou no convite: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Bom, talvez no nosso convívio aqui a gente fala assim: boa noite, bom dia ou boa tarde, como está? A gente fala que está bem, mas lá no fundo do nosso coração a gente tem muitas inquietudes. A gente tem muitas preocupações. Ou seja, traduzindo e resumindo em palavras, eu não sei o que você vive no dia a dia na sua casa, e vice-versa, você também não sabe o que eu vivo no dia a dia na minha casa. São lutas que a gente às vezes gostaria de falar, mas às vezes, hoje, se você parar e analisar bem, as pessoas, elas não querem ouvir as pessoas. Estou dizendo uma verdade ou uma inverdade? O que vocês dizem? Nem todos querem ouvir as pessoas hoje. Quando as pessoas começam a comentar, falar das dificuldades, alguns olham e aí sempre dá um detalhe, uma desculpa para não ouvir e sair adiante. Só aquele que é o príncipe da paz encontrará um verdadeiro descanso e a paz, que é só Jesus. Ele quer dar-nos a paz. Somente Ele pode serenar as lutas da nossa consciência, a angústia do nosso coração. Só Ele pode levar os fardos das nossas culpas. Ele é o autor da paz. Quer serenar o barco da tua vida no encapelado mar.
Jesus, ele quer trazer a paz no nosso coração. Agora imagina dois pintores sendo convidados a pintar um quadro. O primeiro pinta um quadro bonito, de uma praia, de um sol, tudo em harmonia e paz. O segundo pinta o segundo quadro, com o mar agitado, tudo corrido, e aí então, agora eles são chamados para ganhar o prêmio. Pergunto para vocês, qual dos dois quadros que você acha que ganhou o prêmio? Aquele que fez o mar bonito, o sol e tudo calmo, ou o segundo que fez um quadro com nuvens, tudo agitado? O que vocês acham? O segundo, porque em meio à dificuldade, quem vai estar ao nosso lado? Jesus. Vocês podem perceber uma coisa, que ainda que uma mãe ou um pai abandone um filho, jamais Jesus deixa aquela pessoa de lado. Já percebeu que por mais que algum animal é deixado pelo seu dono, largado, jogado por aí, mas sempre encontra outras pessoas que pegam aquele animal para cuidar? Isso, fazendo uma comparação, uma lógica, é assim que Deus faz comigo e faz com você. Em meio à adversidade, à dificuldade que você e eu passamos, Deus está do nosso lado. E Ele quer dar para nós essa paz. Se o mundo não há paz, não importa. Se estivermos em Jesus, teremos a paz no mundo e também no além. A palavra Jerusalém é a capital dos redimidos da nova terra, aonde viveremos felizes. A palavra Jerusalém, ela tem dois significados. A palavra Jeru quer dizer cidade, Salém quer dizer paz. E paz será a capital de Israel, a nova terra e o novo céu que Deus vai transformar para mim e para você. Tranquilizando o nosso coração, buscando aquele que pode dar aquilo que a terra não pode dar, mas Ele pode dar para nós o reino dos céus. A palavra Shalom, ela quer dizer não somente a questão da ausência da paz, a questão da ausência da guerra, mas ela traz tranquilidade, segurança, saúde, prosperidade e bem-estar material e espiritual para todos. No hebraico, essa palavra quer dizer isso. Ela traz muito mais do que a definição da língua portuguesa. Ou seja, ela traz para nós tranquilidade, segurança, saúde e prosperidade. Resumindo, 4 palavrinhas assim, dentro desse emaranhado de significado da palavra: tranquilidade, segurança, saúde e prosperidade. Quem não quer isso para a vida? Quantos querem isso para a vida? Todo mundo quer. Agora, a gente vai encontrar isso somente quando? No céu. Eu quero terminar lendo com você Salmo 29. Salmo 29, verso 11, a última citação dessa noite. Salmos 29, verso 11. Você pode ler o capítulo inteiro, ele é apenas 11 versos só. Ele fala da voz de Deus na tempestade. Parece que combinamos aqui, né? Com Mateus 8. Mas no verso 11, ele fala tudo para mim e para você. Tudo que nós precisamos está aqui. Ó. Salmo 29, verso 11. Olha o que diz a palavra do Senhor. Salmo 29, verso 11. Ele, duas frases, né? Mas um significado tão interessante, tão poderoso, que vai você e eu sairmos daqui com essa convicção o resto da semana. Para esse mês de março já começou. Olha o que diz aqui, Salmo 29, verso 11. O Senhor dá força a quem? Não ouvi. O Senhor dá... Vamos ler todo mundo junto? O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com a paz ao seu povo. Esse é o seu ensaio. Então vamos para todo mundo em voz forte e juntos. Vamos lá. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com a paz ao seu povo. Deus quer abençoar nós com a paz. Deus quer dar para nós alegria, a real felicidade que o mundo não pode dar, mas Jesus pode dar. Amém? Então, meu desejo nessa noite é que a gente saia daqui hoje não pensando de que talvez não tenha solução aquele problema, talvez
não tem a libertação para o filho que está afastado ou viciado, alguém que foi da igreja e está afastado. Tudo tem uma solução. O Senhor quer dar paz e quer dar força para mim e para você. Nós não vamos ouvir uma música agora do Arautos, que ela fala justamente sobre isso. A minha paz vos dou. Vem com a letra, você pode até cantar durante, quando você estiver ouvindo, quiser cantar, pode cantar. E isso traz um alento ao meu coração e vai trazer um alento ao seu coração e sua mente também. Então a gente vai sair daqui o seguinte, entendendo que os 10 dias de oração, ele não parou aqui, continua. Vamos continuar orando esses dias para a Semana do Calvário, vamos continuar orando o ano inteiro, a vida toda, até a volta de Jesus. Amém. Por exemplo, hoje já faz um tempo que eu não vou em Belo Horizonte. Gostaria de estar em outros lugares viajando pelo Brasil afora, revendo amigos, conhecendo outros lugares. Mas hoje não dá por causa do trabalho, a gente tem que cumprir aqui nossa agenda de trabalho e outras coisas mais. Mas em breve eu e você vamos viver num lugar de eterna felicidade, onde a alegria será eterna, todo mundo vai ser jovem, com saúde total. E aí, quando a gente lê as epístolas daqui do Novo Testamento, que Paulo sempre fala, graça e a paz do Senhor, termina sempre com a paz, a gente vai poder viver feliz para sempre. Mas enquanto isso, a gente tem que continuar trabalhando, pagando, comprando, vendendo, fazendo o que tem que fazer, indo e vindo. Dia a gente vai estar feliz, dia a gente não vai estar feliz, mas vamos seguir a vida, mas firme com Deus e tendo sempre em mente que Cristo é a paz para a nossa vida e para todos que chegar até nós, entendendo que nós somos filhos e filhos de um Deus Todo-Poderoso, que em breve irá voltar e vai nos dar salvação e vida eterna. Ouça essa música e ao termo dela a gente levanta, ora e vamos para casa. A minha paz te
Vamos colocar de pé? Então, como nós lemos nos Salmos, o Senhor quer abençoar a mim, a você, e abençoar a nós com a paz. Quantos querem essa paz no seu coração? Eu também desejo. Vamos orar ao Senhor Deus. Santo bom Deus que está nos céus, muito obrigado, Senhor, por mais a oportunidade concedida a nós, o privilégio e a bênção de termos aqui estudado a tua palavra essa noite. Nos ajude, Senhor. Cada um de nós temos nossa dificuldade, temos batalha, temos lutas. Nós suplicamos em nome de Jesus, visite a cada lar aqui representado essa noite, trazendo paz, trazendo restauração, trazendo solução de todas as dificuldades e problemas que cada filho e filha do Senhor enfrenta. E nos ajude a encontrar em Cristo a paz, encontrar em Cristo o Shalom, para que assim possamos viver neste mundo, sabendo de que em breve passaremos por grandes provas, mas no final, aquele que for fiel até o fim, a perseverar com Cristo, receberemos do Senhor a coroa da vida. Nos salva para o teu reino, restaura nossas vidas, abençoe cada lar aqui representado, derrama sobre nós uma porção dobrada do teu santo e bom Espírito, ó Deus, e abençoe a cada amigo, amiga que aqui veio essa noite, que possa ter encontrado em Jesus a paz, encontrar em Jesus a direção para a vida, a salvação, o perdão e a vida eterna. Abençoa cada um de nós, dê a nós uma noite feliz, uma semana abençoada e feliz na tua presença, Pai, que através da nossa vida o teu nome, ó Deus eterno, seja exaltado, seja acima de tudo honrado e glorificado no céu e na terra, ao encontrarmos as pessoas, que assim possamos demonstrar Jesus para as pessoas. Abençoe a cada um de nós aqui, dê a nós a tua proteção, a tua paz, saúde e prosperidade, e acima de tudo, que a vida espiritual possa crescer cada dia na graça e no conhecimento da palavra de Deus e na pessoa do Senhor e amado Redentor Jesus Cristo. Dá-nos a tua paz, a tua bênção e o teu perdão e a companhia dos teus anjos ao nosso redor, livrando-nos do mal, do perigo e nos preparando outros para a volta gloriosa de Jesus, onde será um reino de justiça e de paz e de eterna felicidade. Obrigado por tudo, e assim todos juntos vamos orar a oração que Cristo ensinou, que é a oração do Pai Nosso. Todos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus abençoe vocês, uma boa semana, uma feliz noite. Que a graça e a paz de Jesus seja abundante em nossas vidas. Amém?